Nenhum comilongas. Pode, Tem sabra aqui. Hoje, Se na servir. Lá, hoje pode chegar um a qualquer momento. uma paraxá muito interessante, muito grande. E se der treino, Mas ainda vai Hassidut. antes de tudo, obrigado pelas rezas, para Teilim, pelo Sim. lanchinho para as Mas crianças, não, adoraram. não. Fala, Yafa, Alguma trouxe, coisa. né? Não, porque a única coisa que você me deu a entender é que você gosta disso. Eu não quis me Não, arriscar. as crianças comeram tudo. Então, As crianças que comeram e os como? papais. Não, Papais E os, olharam. e os adultos. Os papais estavam sem olfato faz 2 semanas. É mesmo. Sem, ataca direto. Sem olfato, mas é só isso. Não isso. Nada Aí mais. não tinha E a, corpo. e, não. Comigo foi um dia de gripe, passou o resto. É muito doido, né? Não, sempre eu falei. É a imunidade do corpo, é a natureza do corpo. Isso aí, a vida que Oi, já filho. retorno. Tudo bom, meu amor? Você não ajuda, E você foi tá uma coisa interessante, Isso, porque quando acabar lembra tudo, que a gente, fica. antes de começar a parachar, só para a gente entender uma coisa interessante, tudo que a gente falou sobre esse assunto foi realmente interessante, porque minha esposa, ela pegou o bendito doença chinesa, mas ela pegou de vacinados, que foram vacinados, pegaram o vírus, ficaram doentes e passaram para ela. Só que aconteceu, ela não passou. Eu sou, porque eu estava Próximo, claro. mas só fiquei, como sempre, um dia descansando, Já passou recuperou. normal, um gripezinho. Sim, ele ataca, ele Só que ataca. acontece, Nada não, mas que fica acontece? impune. Mas o que acontece? Aí que é a questão. Aí- Meus filhos fizeram o teste e não foi negativo. Não que É, a eles Sara me ficaram falou. com o vírus e não estavam doentes. Não, nem estavam com vírus. Nem com vírus e negativo. Essa é uma coisa interessante. Porque isso volta para tudo que a gente falou. Por que que as pessoas têm certas doenças? Porque algumas pessoas adoecem por certos motivos, porque outros não. Eu falei, para minha esposa foi exatamente 30 dias depois da demissão. Foi exatamente 30 dias depois da demissão. Psicológico. Literalmente. E todos os sintomas são os sintomas clássicos que a gente falou, também sobre a questão de, por exemplo, o que mais incomodou ela é o tosse. Tosse significa o quê? Lembra? Tosse quando a pessoa quer falar, quer E não expressar, e consegue. não tem palavras, Sim. não tem para quem, não como. Então falei para ela, escreve tudo. Põe para fora em forma de escrever. Se não dá para falar, escreve. Uma forma ou outra vai ter que sair. Esse é o tosse melhor. Mas a gente viu que realmente não é uma coisa tão Infeccioso. infeccioso e não tão perigoso. Mas Graças a Deus. eu acho que ela pegou também dentro do açúcar. Não, a gente já sabe de onde que a gente pegou. Já Então, sabemos. foi dentro do açúcar. Não, na açúcar que a gente estava. Foi na reunião que Isso, nós lá, tivemos. exatamente, Lá, lá. E a pessoa Justamente. nem sabia que estava com sintoma. Não, eu não estou falando nada. Não tô, Interessante. Aquela que a gente foi, quando a gente Sim, foi sim, no outro sim. dia. Sim, não, Foi no outro dia. na festa Foi, de você não Simchat dava. Bechorivá. E justamente foram pessoas que estavam vacinadas, estavam doentes e passaram para ela. Mas, O fato de ela perder o emprego não afetou. sim, exatamente Sim, é isso isso que eu estou que ela- falando. Exatamente o que eu Ela estou ficou com a falando. imunidade Porque mais fragiliza. baixa, ficou mais- Não, a emoção emocional foi abaixo, foi abatida. Sim. E Isso afetou. afeta. Podia ser qualquer outra coisa, mas justamente aquilo. Mas Baixou a imunidade. Por isso Sim, foi muito sim. bom ela escrever, que pelo menos ela põe isso para fora de uma entendeu? certa forma. Mas graças a Deus a gente tem que entender que, primeira coisa, nada acontece Por sem acaso. motivo. E não sei se é uma boa notícia ou má notícia, mas ninguém morre antes da hora. Opa! Tá certo? Acho É que verdade. acho que todo mundo já sabe disso. Sim. É. Cada um tem Ninguém- seu dia. Na hora que você nasceu, já está escrito o dia que você vai embora. A questão é que ninguém sabe disso
Amém. O que a gente deve, o que está na nossa mão é como nós vamos deixar esse mundo. Se a gente vai deixar esse Deus nos livre com uma tragédia, com Ou um dormindo, desastre, Um acidente. ou dormindo em casa com uma vida cheia, sabe? Sim. Eu lembro isso, minha avó, ela faleceu em 2004. E eu achei errado o comportamento do médico, que ele chegou, minha mãe me liga, eu estava viajando, minha mãe me liga e fala, vai despedir da vovó porque ela vai morrer. Eu falei, como você sabe? Como assim ela vai morrer? Ela está bem. Não, o médico falou que ela já não tem muito mais tempo. Minha avó... Da pessoa que Ah, de alta idade, Não, muito idosa. 84 anos. Já não sei quantos netos, quantos Mas bisnetos, isso quantos acaba tataranetos, Baruch Hashem, família gigante. Fui lá, visitei, estava com... Falei, gente, a vovó está bem. Não Como tem... é que já vão falar que ela vai Você vai que embora? ela vai morrer. Olha o que acontece. Aí os primos estavam todo mundo lá e tudo, eles quando que... Aí eu tinha que voltar para minha viagem. Aí meu pai me liga e me fala que a vovó faleceu 5 horas da manhã. E depois eu fiquei sabendo que aconteceu. Meus primos estavam lá, toda a família estava na casa da vovó e tudo. Ela levantou 2 da manhã, foi na sala, deu um beijo, um abraço para todos os que estavam lá, falou tchau e foi dormir. E dormiu, não acordou. Não. Olha que beleza. São pressentimentos as pessoas têm. Não, mas A minha mãe imagina- sempre falou isso. Mas a questão, imagina, a A pessoa sente que... quantos de vai- nós tivemos a chance de despedir antes disso? Olha que coisa. E isso, Ou, sabe, ou mais ainda, eu uma vez fui, Baruch Hashem não aconteceu nada, fui atropelado por ambulância. Eu estava andando de moto e justamente a ambulância que me pegou. As pessoas falam que na hora que acontece alguma coisa, você fala Shema Israel, você não tem tempo nem para pensar. Não tem. Aí você fala, puxa, as pessoas que têm o mérito de falar Shema Israel antes de falecer, puxa, esse é mérito. Esse é um zhut muito grande. Então, temos que entender que nós estamos aqui para viver e não preocupar com a com a morte. morte. A morte já é definido, isso não vai mudar. Não é nós que vai mudar isso. O que está na nossa mão é o meio. Entre o momento que nascemos até aquele bendito dia, como nós vamos chegar lá. E, como sempre, isso tem muito a ver com a nossa paraxá. Porque a Torá, a gente não vai chegar lá mais na frente, mas a Torá fala sobre Avraham, que essa paraxá é a paraxá do Avraham, okay? Lech Lecha, Como escreve? Lech, lech. L-I-S-H, L-I-S-H. Ou É. L-I-R, se você quer em português de Portugal. Com CH. Rapaz. O que significa? Vai, aí vamos explicar. Lech é vai, Lecha para você. Aí tem várias explicações, mas não vamos entender que quando Avraham falei, nem começamos já falando do falecimento do Avraham, falando que ele morreu cheio dos dias. Significa, os sábios falam que essa pessoa, se você chegar nesse nível, que todo dia dele ele viveu o máximo. Plenamente. Ele viveu, não simplesmente existiu. E vamos entender isso também, essa paraxá, porque eu tive muitas dificuldades de escolher o assunto dessa paraxá, porque realmente tem tantas histórias. Primeira coisa começa com Avraham recebendo a ordem de Hashem, vai embora da sua terra, da casa do seu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E depois fala com a descida dele para o Egito, porque chegou na terra prometida, tem fome, tem seca. Nunca tinha seca na história da terra. Aí, seca na terra de Israel. Aí depois ele vai para o Egito. A Sará é raptada por Faraó, depois devolvida. Aí depois ele vai... Tudo replay.
Replay, 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 Entendeu? replay. Aí ele... Há milênios replay. São Sim. testes que ele tinha que passar. É, 10 testes, tudo nós Sim, sabemos. mas Já esses foi revelado testes já para foram... nós. já estamos Programados nos últimos testes já. A maioria dos testes estão contados, as provas. Mas... E depois ele tem a briga com Lot, eles separam. E depois tem a guerra dos... que também não faz sentido. De repente, no meio da história de Abraão, conta para nós uma guerra de 5 reis com 4 reis lá. Tipo uma guerra mundial. Ok? Literalmente, de guerra mundial nessa região. E Abraão chega lá como, sabe, o dono do lugar, resolve tudo, dá um... Basta. Basta e bom. Depois tem a história do Ismael. É. Ok? Depois que a Sarai não consegue ter filho. E tudo isso. Depois a promessa de Hashem para Abraão. Curiosidade, como é que ele soube que Deus falou para ele, vai embora daqui? Quando Deus fala com você, você não tem dúvida. Se você tem dúvida, é porque não é Deus. Era a voz de outra coisa. Se você escuta vozes, Ele teve uma convicção, uma fé muito grande. o que acontece? Aí que era Deus. vamos entender o que acontece. Quando, aí começa a nossa história, nós vamos entender a minha abertura. Quando começa, a primeira coisa, você sabe quando Abraão nasceu? Qual ano ele nasceu da criação? Você falou que é 10 gerações depois de É, Noé. Não é? Sim. Sim, exatamente, mas foi qual? foi Nós o estamos ano? no ano 5.782 da criação. Abraão nasceu no ano 1948 da criação. Eu vou repetir. 1948 da criação. Estado de Israel. Nada Não. por acaso. O pai da nação. Porque foi a independência foi. de Eretz Israel. Que loucura. Não, aí foi aí temos... Que conversar. Ainda estamos lutando pela independência. Mas a questão é que o pai da nação nasceu naquele dia que era propício também no futuro, entendeu? Acontecer aquilo. Não existe acaso. Nada por acaso. Era para acontecer. Pode ser que não era do jeito correto, Mas aconteceu. mas era para ser aquilo. É o pai da nação, e não por acaso. Ele simboliza tudo, não é, que o povo judeu passou e veio do pai da nação. Só que acontece uma coisa interessante. Quando a gente conhece o Abraão, ele já tem 75 anos. Mas tem uma trajetória que também é contada. A partir do momento Na verdade, dos 5 anos que não, mas isso não é vê contado. a natureza. Isso não é contado. Na Torá isso não está escrito. Mas eu... A Torá, o que é que a Torá nos conta? Okay? A partir de 75 anos. Até a Torá constata. Abraão, com saída do Har, tinha 75 anos. Ele saiu da parentela dele com quantos anos? 70 anos. Só uma coisa interessante, na paraxá anterior, a gente acabou de ler que Abraão já saiu do Haran, já saiu da terra Sim. dele. Antes que Hashem falou para ele. Ele já pegou o comer. Então, eu vou explicar uma coisa. Agora, Hashem fala para ele, agora vai embora, mas já estou indo. Imagina você chega no aeroporto e você chega para uma pessoa, eu tenho uma missão para você, vai para Nova York. Você está brincando comigo? Estou com passagem para Nova York. Não, é que eu te dou uma missão, mas eu já estou indo. Que missão que você está me dando? Que ordem? Eu já estou indo. O que você está me dando? Então, imagina se Abraão já saiu, já está indo, já está na estrada. Agora Hashem aparece para ele e fala, vai, Lech Lecha, vai para você, para onde que eu vou mostrar para você? Aí a gente vai lá, ele pergunta, que foi primeiro, a galinha ou o ovo? Sabe? Ele tinha profecia? Não, o que acontece? Toda a trajetória dele,
ele tinha que sair daquele lugar. Ele não pertencia, ele era muito maior naquele lugar. Por isso ele chama Avraham a Ivri, o hebreu. Ivri significa Foi do a outro lado. passagem, do O outro mundo lado. inteiro estava na mentalidade de idolatria. Ele já sentia que tinha uma coisa diferente. Ele foi o primeiro, ok? Ele não era o primeiro monoteísta. Porque tinha Noach, tinha Shem, tinha Ever, tinha... Ele não era o primeiro que chegou para a conclusão racional que existe um Deus. O único Deus. Noach conheceu Metusalém, conheceu Shet, conheceu Adão. O Shem conheceu Noach, estava no Mamur, ele viu tudo. O Ever, se você vê o mar abrindo na sua frente, não é difícil você acreditar. A grandeza que Abraão entendeu por conta própria, pensando, analisando racionalmente, ele viu o sol falar, todo mundo adora o sol, mas e a noite? Tem a lua. Então as pessoas precisam adorar a lua, mas aí de manhã depois Tem assim. é o fogo. Ele fez uma contemplação, da onde vem, quem fez. Assim, ele pensou, Como fez? na verdade, ele foi o primeiro Ele teve uma físico. contemplação. O primeiro físico. Porque você deu conta dessa mudança. Porque tem lei da física, da termodinâmica, fala assim, uma das leis da termodinâmica fala que se existe uma criatura, porque tem um criador. Se algo existe, porque alguém criou. Se fosse uma grão de poeira, que alguém criou. Porque existe. Se existe, É porque requer criador. Agora, a grandeza dele, que ele falou, ok, eu tenho que sair daqui. E eu tenho que ir embora. Quando ele fez esse movimento, esse é o símbolo do povo judeu, a partir daí, quando você faz o primeiro passo, Hashem revela para você. Ao contrário dos outros que falam, não, espera Hashem revelar para mim, que aí eu faço. Não, se Hashem não fala comigo, eu vou esperar aqui. Nunca foi a mentalidade do povo judeu. O povo judeu fala, eu vou fazer. E Deus me ajude no caminho. Ele vai ajudar. E Deus me ajude no resto. Você tomou a iniciativa, o primeiro passo. Sabe, a decisão. O que gerou essa iniciativa do Abraão? Que no momento que o povo judeu estava na beira do mar, na saída do Egito, o mar, ao contrário do filme de Hollywood, ele não abriu e depois todo mundo entrou. O povo entrou para depois abriu. E depois o mar abriu. Isso mesmo. De onde que veio isso? A fé. Não fé. Veio da nossa essência, do nosso patriarca. Boris fala, bitachon, hein? Bitachon não é fé, é confiança. É confiança que é de Da uma onde que você existência. tem confiança? Bem, a Shem, da onde veio a confiança. A fé é emuná. Emuná. É forçado. Já falamos sobre isso, que emuná não é exatamente fé, porque ninguém vai para a guerra pela fé. Vai para querer Ninguém, vencer. ninguém faz, com todo respeito, ninguém vai para, sabe, coisa de vida alguma, coisas importantes da vida, risco de vida. pela fé. Então a tradução de fé qual é? Negócio Não, de fé não é mudar. Mudar já é outra coisa. Mudar é você acreditar por saber. Entendeu? Você sabe, por isso você acredita. Eu sei que Hashem me ajuda. Sempre me ajudou. E essa é a minha emuná. É a confiança. Hashem prometeu para o povo judeu, eu estou com você sempre. Agora, eu tenho que acreditar. A promessa de Hashem, não quero nem acreditar. Hashem falou para o povo judeu, essa terra é de vocês. Eu não preciso explicar geopolítica para ninguém. Eu não preciso explicar teorias de políticos, isso e aquilo. Não, Hashem falou, essa terra é nossa, acabou, não tem conversa. Não trata de emuná. É um fato consumado. A nossa experiência, a história do povo judeu,
mostra isso. E Abraão, ele que embutiu isso no nosso DNA. Porque tem uma coisa interessante. Quando a gente falou da história de Bereshit, vocês lembram? A história de Bereshit e tudo. A gente falou sobre a questão do Adão e Havá, que sair para o mundo, fazer para merecer, lutar, fazer tudo do jeito que, sabe, para crescer. Só que na criação do mundo nós temos duas forças. Tem uma força que influencia e tem o influenciador. Esse é um dos símbolos, entendeu? O Magen David, símbolo judaico. Um influenciador e outro influenciado. Ou vice-versa, depende de como você olha. O triângulo para cima e para baixo. Exatamente, são duas forças que existem. Sim. Não que existem duas divindades, existem duas forças. E a gente tem que ficar... Influenciador, aula de quem? Não sei. Então, mantenha, por favor. Elas, Hoje ela já chegou animada. Já me vi embaixo, já estava... essas duas forças se interagem. Sempre. Não, porque não existe influenciador sem influenciado, e vice-versa. E a pergunta, quem somos nós? Somos influenciadores ou influenciados? Os dois. Será? Me fala uma coisa que você influencia na sua vida. Quando você segue a Torá, você é um É filho você bom. influenciado pela Torá. Não, é mais Me ou fala menos uma coisa que você Hashem influencia. dá um retorno. Você é influenciado pela Torá. Você está influenciado por alguma coisa. Me fala o momento que você foi influenciador. Não, você provocou aquela atitude dele baseado na Torá, evidente. Quem te influenciou isso? Alguma coisa causou que isso veio de você. Pois é, então você foi o Influenciado. causador. Não, você foi influenciado para fazer algo. Não, influenciado você tem um manual de vida, então você Você- segue ele e você tem retorno. Então você está influenciado pelo retorno. Você não tem como escapar. Ou você é influenciado ou você é influenciado. Influenciador é A Deus. questão é assim. Não, Sim, a questão é assim. sim. Aí é a que questão. tá diferente. É a questão. Nós, a grandeza de Abraão, que ele conseguiu entender que ele também consegue ser o influenciador. Pois é. Ele também consegue fazer Pois isso. Olha uma coisa. Um velho de 4.000 anos atrás, até hoje, é lembrado pelos 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo, como o pai da nação dele. Independente Da fé, É, o pai do monoteísmo. Até os próprios acordos políticos, os acordos de Abraão. É. Mencionam ele Me como fala referência. outra pessoa da história É. da humanidade que é Que tem um lembrado golpe assim. tão grande que nem Que é ele. lembrado, então até hoje é dessa forma. Uhum. Tem uma interação entre Por quê? eles. Porque ele foi a primeira pessoa que entendeu, eu posso influenciar. Eu posso ser o influenciador. Eu posso fazer algo e a chefe fala comigo. Ele foi Eu posso- o indutor, inclusive, da mudança do pai dele, né? Que na última hora fez chuva. Sim, sim, O sim, próprio sim. Não, no pai último se momento, debateu mas com ele. Não que- aceitou O as... que ele fez exatamente aos 75 anos para receber? Foi embora sozinho. Ele saiu, Ele Leslie saiu. K foi Falou, aquela... eu tenho que sair, eu tenho que ir embora. Isso ele tinha 75 Teve a anos. decisão de sair. Está escrito na palavra final do Pacha de Noah. Está escrito, Haran levou... Quem fez o Haran ir embora? O Haram, o Lot, Haran, o pai do... Terah. Terah, isso, pai do Avá, Terah, pai Haran. Quem fez o Terah? Foi Avram. Mas você tem que entender que o Terah era uma das pessoas mais perversas que existia naquela época. Sim. Dele saiu... O fruto. Essa é a grandeza. E a pergunta, como nós... O que tem dentro de nós que herdemos de Abraão que nós podemos ser influenciadores?
Essa é uma coisa diária. Que quando você entende que você. Quando entende que você tem isso no seu DNA, na sua essência, você tem o poder de influenciar. Você tem isso. Como? Vamos lá. Como eu te falou uma vez sobre a escolha. Quando você tem a escolha de duas coisas, essa bolacha linda, gostosa, maravilhosa, ou maçã. O que, Bassalo? Maçã. Ah, maçã. É maçã. bom. Maçã, tapua. Tá, sim, agora eu já entendi. Tapua. Não precisa traduzir. Tapua. Não, que ele... Batzal é cebola. Tu não se mete que tu não entende do assunto. Era maçã, pronto, deu É certo. que de conforme a tua pronúncia eu entendi matzal. Tapua, maçã. Batzal. Maçã. Eu não tenho esse, como que fala, esses... Decidido. É. Essas cedilhas, essas coisas aí. Mas se ele tinha aquele intelecto, por que demorou 75 anos para ele receber a comunicação? Eu conheço pessoas que 120 anos Não entenderam. recebeu essa comunicação. E outra coisa, ele viveu mais 100 é anos. muito. Não, ele viveu mais 100 anos. Era outra escala. Agora, o que acontece? Olha a questão assim. O ponto de partida você não escolhe. Ok? O Mas ponto... ele não escolheu que ele saiu da terra dele. Ele escolheu, sabe? Mas onde que ele começou? No lugar mais perverso Que tinha- da época. Entendeu? Na casa mais perversa da Ele época. percebeu que não era para ele. O pai dele era Não, chegou idólatra. depois da história com Nimrod. O pai fabricava saliva. Entendeu? Bom, isso todo mundo sabe. Chegou, depois da história com Nimrod, chegou um momento que não tem mais o que fazer aqui. Aqui, ou vai morrer todo mundo, ou nós vamos ter que evoluir. Ou fico igual a ele. Mas com 3 anos ele sabia disso. Não, com 3 anos ele começou a racionalizar. Sim. Ele Entendeu? Não, ele falava. Aí depois, mas toda essa, você tem que entender que são guerras, entendeu? Lutas, é tudo, é trabalho. Transformar o mundo, uma pessoa só, transformou o mundo. 75 é muito. É nada. É 75 anos de trabalho que ele fez, aliás, mais 130 anos, até que a queda do Yitzhak, todo o trabalho que ele fez. Esse até hoje está marcado na história da humanidade. Então demorou um pouco, mais do que a gente costuma. Bastante. Não? Demorou muitos anos para ele tomar a frente. Com 3 anos ele questionava o pai. Aí o que acontece? Quando nós temos a escolha, ainda tem uma coisa, eu vou falar, não maçã, um copo de veneno. Okay? Um copo de veneno. Alguém em boa consciência, uma mentalidade saudável, vai prejuízo, não, pessoa sã, vai escolher o veneno? Como que não? Então não há escolha. Porque ninguém de nós vai escolher algo que faria mal para nós, conscientemente. O momento que você entende que a escolha verdadeira é quando o bem e o mal é tão gostoso, que o mesmo benefício, esse é quando Adão e Havá comeram do fruto do conhecimento, bem e o mal é o mesmo fruto, é o fruto do bem e mal, não dois frutos. É o A mesmo. mesma coisa. A mesma coisa. O gostoso é lindo, maravilhoso, a mesma coisa. Só que um contra a vontade de Hashem, outro com a vontade de Hashem. Moshe Rabbeinu não ia escolher aquilo, o anjo que mudou. Sim, mas é porque ele não era criança, não tinha escolha. Não, mas ele Ele foi- escolheu Não, certo. ele ia Não, escolher. esse foi o Yetzer Hara. O Yetzer Hara... Quem queria nós, botar ele na mão dele. ia pegar claro, o ouro. E aí Que, de novo, não há escolha. Nenhuma pessoa, não De sã importa o que, consciência. coloca a mão no fogo. Ok? o anjo fez isso. Mas sabe, lá a gente vai chegar a Matias. Então, imagina assim. Se abriu isso, eu vou abrir um parênteses só para ver. A criança pega carvão e coloca, queima na boca. Então, Mas como a mão? E a mão? Não queimou a mão?
Como ele pegou aqui, até aqui, E até não, a do, e posição. não, é, aqui, e a mão não passou. criança, você pega carvão assim já joga. Toda a história é Tem totalmente... fundamento, é bem elaborada. É um pouco diferente do que a gente quer entender. É muito mais profundo. Mas vamos fechando parênteses. Vamos voltar. Voltar para a história. Quando Abraão, o que acontece? Ele viu a sociedade, ele viu o mundo. Falou, não pode ser. Não pode ser. Isso não faz sentido, não dá. Hashem não falou com ele. Isso não dá, é impossível. Ele se debateu com a idolatria. Com os maiores idólatras. É. Ele pulou no fogo, foi jogado no fogo para isso. Por Nimrod, né? Exatamente. É. Aí o que acontece? Ele falou, não, eu agora tenho que fazer escolha. Para mim ficar aqui, nossa, eu tenho que sair daqui. Não imagina, pessoa com 70 anos, pegando toda a família, toda a bagagem. A tropa. Vai embora. Para onde? A tropa sem Não sei. elite. Não sei, vamos lá. Vamos lá. Aí, quando ele fez a escolha, achei me parece para ele. Vai para você. Lech Lecha. Lech Lecha. Da onde? Vai para você, mas para você realmente influenciar, ser influenciador, você tem que sair da casa do seu pai, da sua terra, e ir para onde que eu vou mostrar para você. Aí você vê, ele chegou lá na terra de Israel, ele começou a influenciar todo mundo lá. Todo mundo começaram a dizer, Abraão chegou. Quem é? Chegou Abraão, a terra era... O rei, ele foi nominado por todos eles como o rei. Agora, quando uma pessoa, essa é também questão de educação de filhos, quando uma pessoa faz algo, sabe, de essência mesmo, mesmo você, e muitas vezes você grava isso dos seus filhos. Você pode gravar Deus nos livros coisas erradas também. Porque você é influenciador, mas o que você influencia eles? Hoje em dia, as crianças mais influenciadas do que os pais. Deus nos livre. Mas quando o pai, aquele que influencia, porque entende, cada pai, cada mãe, vocês são os primeiros. Vocês são Abraão, vocês são Sará. A partir daqui vocês são... Tem uma história, em Yerushalayim, tinha um senhor, sabe, já de bem de idade, e chegou uma vez a fazer o trabalho da prefeitura e tudo, e começaram, um casal velho, uma casa pequena, começaram a atrapalhar. Então, o senhor saiu, vocês podem, por favor, parar o trabalho, assim, o operário ficou muito grosso, como tudo. Então, o senhor falou, então eu vou ligar para meu filho. Ligou para o filho, filho, você pode vir em casa me ajudar, ter aqui operários e tudo. Aí, explicou para ele, não passou meia hora. 600 pessoas estavam na porta da casa do senhor. 600 pessoas. Ele tinha 13 filhos, não sei quantas netos, não sei quantas. Aí tudo, desculpa, eu não sabia que você é o Admor. Eu falei, não sou Admor, esses são apenas meus filhos. Era Abraão, a filho da geração deles, de toda essa família. Mano, de uma pessoa, 600 pessoas. Então, Descendência grande? Se você tem 13 filhos, faz a É uma conta. descendência grande, né? Seleção. Minha avó, Elevava. ela tinha 10 filhos. Desses 10, ela tinha 50 netos. Desses 50 netos, tinha... Sim, aí veio Não, outra essa na descendência. vida dela.
50 netos, tinha 20 bisnetos e 3, 4 tataranetos na vida dela. Quando ela veio. Hoje já perdemos essa conta já. Já perdemos essa conta. Eu mudei longe. Temos aqui alguns vizinhos também que tem bastante assim. Baruch Hashem. Mas a gente entende que nós, essa também não só dentro da família, do seu trabalho, do seu serviço, professora. Você é influenciadora daquilo. Mas como? Não, essa é uma coisa, a gente lutar contra o Yetzer Hara. Eu sempre falo, quem leva quem a passear? Quem bota quem? O burro bota o homem ou o homem bota o burro? Quem está em cima de quem? Quem influencia quem? Chega o Yetzer Hara e fala, quem manda aqui sou eu. Tem muitos cachorros que conduzem o dono. A maioria. Eu conheço gente assim, que o cachorro manda o dono não o A dono do maioria. cachorro. A maioria. Mas essa é a questão. Por isso eu perguntei, será que nós somos... Depende do ponto de controle, quem controla. Quem Aí influencia? que tá. Quem influencia? Quem controla aqui? Aqui tem o Quem influenciador quem e o influencia, Então, quem não influencia? Na história, eu infeliz agora. Porque eu vou fora te falar da uma história. coisa. Você pode dar o controle para a pessoa, mas você não perde a influência. Essa eu tive muito no casamento. O homem, o que ele tem que falar é sim, amor, tudo que você quer, não tem problema. Mas quem influencia Sim. é ele. Porque se o homem tem essa firmeza, ele transmite essa confiança para a mulher, influencia tudo ela. certo. Sim, claro. Influenciador não significa ser o dono com o chicote, dominador, não. dominador. Não. A Influenciador significa fazer a coisa certa para o outro e agradecer o outro. Trazer a luz para o outro. Tem que ter Essa persuasão. que é a Influenciar chave. o outro, não controlar, não dominar. Com persuasão. Como o Rebbe faz, Não, ele quer tem a dizer, vida, exemplo, né? Por exemplo, ele falou exato, o Rebbe. O Rebbe era um grande influenciador. E o Rebbe nunca mandava. Você não vai achar nenhum lugar que o Rebbe mandou. O Rebbe mandou. Não, o Rebbe nunca mandou nada. Ele formou Nunca. líderes. Ele formou líderes. Não, que essa questão, a mentalidade de Chabad, desde Itália, tudo, a gente não força nada. A gente não obriga nada. Né? A gente inspira, a gente influencia, a gente ilumina as pessoas a fazer. O Rebbe foi. Aí olha quantos seguidores ele tem, quantos emissários ele tem até hoje. Por quê? Influenciados e influenciando através disso. Porque a grande diferença é você ser um ditador, É. como muitos querem ser, dentro de casa também. Você pode ver se com criança, se a criança na saída da escola corre para o pai ou prefere... Quer ficar com os amiguinhos. Entendeu? Você vê isso. Porque se o pai é o influenciador, as crianças querem se Ficar alimentar. próximo do pai. Se ele é o controlador, se ele é o ditador, Ele é Essa- referência. eles não querem, eu não quero ser controlado, eu quero ser iluminado, eu quero ser evoluído. Essa aí no trabalho, essa na vida social, essa na sinagoga, essa em qualquer coisa na vida. Você anda no metrô, anda no ônibus, você anda no trânsito. Ou você é influenciador, ou você é influenciado. Ou você ilumina a vida do outro, ou você afasta as pessoas de As você. mudanças que as pessoas percorrem na vida é porque recebem influências. Ou eles Sabia? aceitam. São conduzidos para você Não, se exatamente. modificar. Mas se você É. é influenciada para fazer as coisas erradas, Bom, aí que tá, tem Não o tá discernimento. certo, Tem o famoso É discernimento. essa A senhora palavra. não tem. A senhora não tem. Tem. Abraão foi A senhora não tem. influenciado ou... Vai se ou debater comigo? Vai. Não, ele foi influenciado, mas ele foi o primeiro que, entendeu? Eu posso influenciar também. Você não? tá... Tomar iniciativa. Eu posso Ele teve- mudar. Ele teve um... Eu posso, se a coisa, o que está errado, não pode ser certo.
Então não importa quantas pessoas falam que é certo. Se está errado, ele foi contra o mundo inteiro. Entendeu? É aí que acontece. São os ditadores, por exemplo. Ele Você teve vê, uma você- visão. Não, qualquer Os dominadores, Não, qualquer- eles são tudo. Todos esses Entende uma coisa? adjetivos. Vocês entendem uma Você vê coisa? a- Essa é para a gente, para levar para Né? nosso dia a dia, para nosso dia a dia. O que acontece? E nós temos essa nossa essência, especialmente o povo judeu. O povo judeu veio aqui para influenciar o mundo para o bem. E nós recebemos essa nossa essência de Abraão. É transmitir luz, transmitir a verdade, transmitir. Influenciar. É o povo do livro e É é o você povo vê. do conhecimento. Mas você vê que o povo judeu nunca forçou, nunca foi ditador, nunca obrigou. Sim. Sempre Foi um influenciou. exemplo. Sempre influenciou. Esse que ele fala, iluminou, exatamente. Eu vou falar a verdade, nós ainda estamos faltando nesse trabalho. Temos muito ainda para influenciar. É. Ok? Como? Olha, se está errado, vamos fazer o certo. Vamos transmitir o que é certo. Não o pânico, a histeria, a coisa ruim, o noticiário. Não. Isso não é a verdade. Não importa que o mundo inteiro acha que é verdade. Entendeu? Essa aqui fala que tem uma história com Rav Yonatan Epshitz. Viveu 300 anos atrás na Polônia. É muito, além de ser um grande sábio, ele é muito esperto. E uma vez, o governador da cidade gostava muito de debater com ele, porque é uma pessoa inteligente, dá para ter um entendimento. Uma vez o governador chamou e falou, olha, no seu livro está escrito que você tem que seguir a maioria. A maioria, aqui na Polônia, são cristãos, então vocês têm que virar cristãos. Não importa que na Torá está escrito na questão de julgamento. No julgamento, porque no julgamento, não ao povo, às pessoas. Então lá já tinha CIP. Hã? Lá já tinha CIP. Não, exatamente. O que acontece? Seguia a Não. maioria. Mas o que acontece? Ele falou para ele, tá, vem comigo na feira, vem comigo no mercado, eu te mostrar uma coisa. E você segue exatamente o que eu estou fazendo. E de repente o rabino, eu falei, tá bom, vamos lá. O rabino chegou no meio da feira, começou a olhar assim. Eu falei para você, repete tudo o que eu faço. Ele olha assim, tá vendo ali? O governador. Estou vendo, você está vendo? Eu estou vendo, olha. Agora, pensando na feira, você vê o rabino ou o governador, você vai parar no você está vendo ali? Olha, tem um anjo aí. O governador tem que fazer tudo. Olha, o anjo ali. As pessoas é verdade, olha, tem um anjo ali. Então, de repente, toda a feira viu o anjo que o rabino inventou. Conheço Tem essa muitas história. piadas que eles mostram, inclusive, que é um cara que quer zoar os outros. Ele anda na rua e olha pra cima Não, mas- e dá um gesto assim. É dessa As história aí que pessoas é. que, E a pessoa que- passam por ele se desviam E a do pe- medo. O que está acontecendo? É, pessoas que param no lugar e começam a montar uma fila atrás deles. E não sabe nem o que está olhando. Eu não sabe. A curiosidade. Eles imitam. É a força da influenciado. influência. Ninguém parou de perguntar por quê. Ninguém parou. Ó, olha lá. Pergunta a pessoa. Imitam o gesto dele. A pergunta sempre tem que ser assim. Quem? Por que eu faço aquilo que eu faço? Será que realmente isso para transmitir, para influenciar luz no mundo? Ser influenciador? Ou eu estou fazendo isso como influenciado, reagindo como a alma animal? Esse é racional vendo do Avraham. Mas Essa é a muitos- nossa essência, nosso DNA. Mas, Dor, muitos se deixam influenciar pelo temor que tem do influenciador. É, porque não, Não é? influenciador. Mas Isso já a história já agora, nos olha relatou. assim, se nós, povo judeu, realmente tivemos medo do influenciador, não sobraria nenhum judeu no mundo. E como tem judeus no mundo? Por Baruch quê? Hashem? Porque nós... São categorias de influenciadores, isso que eu quero Sim, dizer. mas a questão é assim, que nós temos que entender que nós temos
o poder, nós temos a capacidade, está na nossa DNA, mudar isso. O Papa É o nosso Papa é trabalho. influenciador, você é católico? E que mundo é esse? Que comparação é essa? Que mundo que eu tô... O Bergoglio. Não... Que eu... Eu não tô... Que polo é esse? Eu não cruzei esse polo. Literalmente, não cruzou. Literalmente, eu não cruzei. Mas você vai Que olhar ele lá, não? Eu não, isso é o teu problema, não é meu. É coisa de italiano. Tua história. Mas vamos lá, você entender Sim. que a grandeza de Abraão, até hoje, essa toda a história que, gente, tantas histórias, tem coisas cabalísticas dentro ali, tem Hassidut, tudo, mas a chave, para entender a questão, Lech Lecha, vai para você. Sai das influências. Da zona de conforto onde você está. Sai da Das casa más do seu pai. influências. Da onde que as influências que pode ser boas, pode ser ruim, não faz diferença, mas começa você a ser o influenciador. Você começar a transmitir luz. Aí que a Hashem revela para você. Quando você, o influenciador, você começa a fazer, aí que a Hashem revela para você. Aí que essa grandeza de Abraão. O que eu vejo que depois que surge אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא